O segundo problema, que é o problema-chave, é o seguinte: como lutar? Essa que é a questão. Porque até agora, isso que precisaria fazer uma discussão geral, né? E não sobre a democratização de sei lá o quê. Precisaria fazer uma discussão geral sobre o motivo pelo qual não se consegue promover uma grande mobilização contra o golpe, contra os golpistas, contra os ataques dos golpistas à população. Esse é que precisaria ser discutido em todos os lados. Precisaria discutir por que não há nenhuma mobilização em torno da questão da Venezuela, não há mobilização em torno da questão da reforma trabalhista que foi aprovada. O que acontece? Alguns setores têm uma explicação simples. É culpa do PT. O PT não mobiliza o pessoal. Até certo ponto é verdade, mas isso daí também não explica o problema. Porque em vários momentos houve mobilização e a mobilização foi promovida pelo PT, não por nenhum outro setor. Então a questão é, por que não se mobiliza? Onde é que está o X do problema? Nós temos falado aqui, eu vou falar mais uma vez, que é o problema de que adotou-se uma política totalmente errada, que foi a política de reivindicar eleições diretas, que agora já até os cegos percebem que isso aí não vai para lugar nenhum. A política das eleições diretas foi acompanhada do brinde de unidade com os coxinhas, o que era pior ainda do que esquecer a questão do golpe, né? E isso daí causou uma desorientação e uma dispersão muito grande no movimento. É preciso reagrupar o movimento de luta contra o golpe. É preciso falar que nós estamos no meio de um golpe de Estado, que as reformas são parte integrante do golpe de Estado e que a chave do problema é derrotar os golpistas. Não adianta ignorar o golpe. Ele continua aí. Quem tem uma política de ignorar o golpe e falar vamos para as eleições como se nada tivesse acontecendo, está vivendo uma fantasia. É como um bêbado, um drogado que está imaginando uma situação que não existe. Não adianta fugir da realidade. A realidade está aí. Ela vai se impor. Ela vai se manifestar. Então o problema é o que é? Reagrupar o movimento, recolocar o problema do golpe de Estado, o que significa recolocar o problema da deposição ilegal da pessoa que foi eleita para dirigir o país, Dilma Rousseff, o que significa indiciar politicamente o Congresso Nacional, o STF, o Legislativo, a Lava Jato, agrupar tudo isso num único pacote. Agrupar com a questão da anulação do impeachment, o problema das reformas tem que ser todas canceladas, o problema do que eles ainda querem fazer, quer dizer, criar um movimento único em torno de um eixo claro, derrotar os golpistas, criar um movimento popular que seja forte o suficiente para derrotar os golpistas. Se nós não temos condição de criar esse movimento popular, não adianta ficar se escorando na ilusão de que a esquerda, através do Lula, vai ganhar as eleições de 2018. Diante dessa paralisia, ele vai acabar sendo preso antes do que o ano de 2018 comece. Quer dizer, é preciso ter uma mobilização que tenha um caráter unitário, centralizado na luta contra o golpe. Derrubar os golpistas, derrotar os golpistas. E para isso é preciso um grande movimento popular. Não basta fazer manifestações com estudantes e dirigentes sindicais. Tem que ir às fábricas, tem que ir aos bairros populares, tem que mobilizar a população. Aí, logicamente, que dentro do PT e da esquerda em geral tem os sociólogos que falam assim, não, mas
a população está com uma posição de direita. Isso é uma bobagem. Isso é uma coisa idiota. Se você for aos bairros populares, né? Se a militância de esquerda vai aos bairros populares, os sindicatos vão às fábricas e começam um trabalho sistemático de denúncia e de explicação do que está acontecendo, do que o trabalhador já perdeu e vai perder com os golpistas, é relativamente fácil de conseguir iniciar o movimento de oposição ao golpe em todos os lugares. Não é por acaso que o Temer tem, segundo a própria direita, 5% de aprovação. Não é por acaso. É porque essa política é universalmente repudiada. O problema é que a oposição a essa política, ela não consegue se cristalizar num movimento unitário, ela está totalmente dispersa, né? Pela falta de iniciativa daqueles que querem lutar dentro do PT e da CUT, pela sabotagem daqueles que não querem lutar também dentro do PT e da CUT, pelo confusionismo e pelo direitismo da esquerda pequeno-burguesa centrista, tipo Boulos, que ou fica sambando na pista para lá e para cá, ou é a favor do golpe diretamente a favor da Lava Jato, né? Como esses malucos aí que foram defender a Lava Jato no Rio de Janeiro. E isso daí cria uma confusão enorme. Nós temos que fazer um movimento que seja baseado na necessidade do trabalhador. Os trabalhadores perderam muito com o golpe. Será que é tão difícil de você ir para o trabalhador e explicar isso daí? Relacionar todas as reformas com o golpe? Relacionar a tentativa de condenação e prisão do Lula com o golpe? Não. É possível. Requer um esforço, requer um trabalho, mas é possível de fazer isso daí. E é isso que é necessário fazer. A questão, para concluir, a questão da caravana do Lula é uma questão interessante nesse quadro, porque, num certo sentido, o que o Lula está fazendo é uma agitação política contra o golpe, né? Isso daí, logicamente, vai no sentido, digamos assim, da mobilização contra o golpe. Só que isso daí é um fato isolado. Está ele lá com um número de pessoas. Por que não fazer isso daí em todo o país? Com o Lula, sem o Lula? Por que não ir para as fábricas? Por que os sindicatos da CUT não tiram boletins denunciando a situação, falando da prisão do Lula, relacionando a reforma trabalhista, o ajuste fiscal, a questão da aposentadoria, com o golpe, mostrando a conexão que tem entre tudo isso daí, dando uma perspectiva unitária para os trabalhadores. É isso que teria que ser feito, né? Tem que ser deixado de lado essa questão da eleição. Vamos ter claro, uma boa parte dos parlamentares, eles estão pensando só na eleição. O que é uma coisa natural, porque é sempre assim. Aí chega na hora H, não tem eleição, não tem nada, pronto. O castelo de cartas desmoronou. Então tem uma eleição tão controlada, tão manipulada, que também o castelo de cartas desmorona. E eles só conseguem imaginar, né, uma luta, entre aspas, em termos puramente eleitorais. Se nós não conseguimos modificar essa perspectiva, criar um movimento amplo em torno de uma outra perspectiva, a situação vai ficar cada vez pior.